Sabe quando a gente pensa em como uma única pessoa pode de verdade mudar um campo inteiro do conhecimento? Pois é, a história de hoje é sobre isso. É sobre Sylvia Lane, uma mulher que olhou para a psicologia social que se fazia no Brasil e resolveu virar o jogo, tornando-a algo muito mais conectado com a nossa realidade. Vamos ver como ela fez isso. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma pessoa consegue fazer uma transformação tão profunda? A trajetória da Sylvia Lane é praticamente uma aula sobre isso. Mostra como, com visão, uma boa dose de coragem e um método totalmente novo, dá para começar uma verdadeira revolução. Bom, para a gente entender o tamanho da revolução que ela liderou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. É ali, nos seus primeiros passos, que as sementes do que viria depois foram plantadas. Olha, a jornada dela foi uma construção, sabe? Peça por peça. Cada etapa, desde a faculdade até o doutorado, foi fundamental para moldar um jeito completamente novo de enxergar a psicologia. Vamos dar uma olhada nesses marcos? Tudo começa em 1956, com a formatura em filosofia na USP. Isso já diz muito, né? Deu para ela uma base crítica para questionar o que era dado como certo. 4 anos depois, em 1960, ela já está em contato direto com a realidade social do país, trabalhando com pesquisa educacional. Mas o ponto de virada mesmo vem em 65, com o convite para dar aulas na PUC. E para fechar essa fase, em 1970, o doutorado dela mergulha num tema super específico para entender o que está por trás do que a gente pensa e faz. E esse tal de diferencial semântico, o que é isso? Pensa que é como um jeito de medir o significado que as palavras têm pra gente, aquele significado mais profundo, que revela o que a gente realmente sente. O mais interessante é que era uma ferramenta considerada bem positivista, bem dura, mas a Sylvia Lane usou isso de um jeito super inovador para investigar a realidade social. É aí que a gente vê a genialidade dela, usando as ferramentas que existiam para construir algo totalmente novo, uma psicologia mais humana. E essa busca por uma nova psicologia encontrou um lar. Vamos agora para a PUC de São Paulo, o lugar que se tornaria o verdadeiro epicentro de toda essa renovação que a Sylvia Lane estava liderando. Grava bem essa data, 1971. É nesse ano que a Sylvia Lane se torna a primeira diretora da recém-criada Faculdade de Psicologia da PUC-SP. Isso não foi só um cargo, não. Foi a chance de ouro para construir do zero um curso que ia se tornar referência no Brasil inteiro. Imagina só, ela tinha uma tela em branco nas mãos. E a visão dela era muito clara. Ela queria criar uma psicologia que não ficasse só nos livros, trancada na universidade. A ideia era uma psicologia que fosse para a rua, que entendesse as comunidades e que ajudasse a responder os desafios reais do dia a dia. E olha, ninguém resume isso melhor do que a própria Sylvia Lane. Nessa frase, ela mata a charada. A missão não era só ensinar um monte de teoria, era fazer a teoria e a prática andarem juntas, sabe? Concretizar, tornar real a união entre o que se estuda e o que se vive. Tá, mas como é que isso funcionava de verdade, no dia a dia? Como é que se tira a teoria do papel e se leva para a vida? Vamos entender agora o método inovador que ela criou e que mudou a forma de ensinar psicologia por aqui. O método era brilhante. Primeiro, os alunos iam para a rua, iam para os seus bairros, para o trabalho, para a comunidade. E a tarefa era observar, conversar, entrevistar, coletar a vida como ela é. Depois, com todo esse material riquíssimo em mãos, eles voltavam para a sala de aula. E só então eles iam confrontar o que viram com as teorias dos livros. A grande virada de chave era essa. A realidade vinha primeiro. A teoria servia para iluminar a realidade, e não o contrário. O resultado disso foi transformador. Em vez daquela psicologia importada que parecia não ter nada a ver com o Brasil, começou a nascer uma psicologia com os pés no nosso chão. Uma psicologia que brotava da vida concreta das pessoas, como as raízes de uma árvore, para aí sim poder crescer e dar frutos de verdade. No final, o grande legado que a Sylvia Lane nos deixa é essa provocação, essa pergunta que não quer calar. Onde é que a psicologia acontece de verdade? É dentro dos muros da universidade, nos livros e laboratórios? Ou é lá fora, no caos e na beleza da vida cotidiana? Uma questão que, até hoje, continua desafiando todo mundo da área.